Você está desperdiçando a sua vida, otimizando as coisas erradas, enquanto você toma seu suplemento matinal e ajusta a temperatura do seu banho gelado. Existe um homem que morreu há 60 anos, que descobriu algo que Andrew Huberman ainda não conseguiu mapear, algo que torna todo o protocolo de auto-otimização uma distração cara e inútil. Carl Jung não precisava de luz vermelha para hackear seu cérebro. Ele não media glicose, não contava macros, não fazia jejum intermitente. E mesmo assim, ele conseguiu algo que nenhum biohacker moderno alcançou. Ele conseguiu se tornar completamente diferente. Não melhor, diferente. Sabe qual é a diferença? Huberman te ensina a otimizar quem você já é. Jung te mostrava como se tornar quem você realmente deveria ser. Um te dá ferramentas, o outro te dá uma nova identidade. E hoje, você vai descobrir por que todo mundo que segue protocolos de auto-otimização está cavando no lugar errado. Eu sei o que você está pensando. Mais um vídeo atacando a auto-otimização, mas alguém dizendo que a ciência não funciona. Não é isso. O problema não é a ciência. O problema é que você está usando um bisturi para fazer uma cirurgia que precisa de dinamite. Deixa eu te explicar com uma história real. Em 1909, Jung estava tratando um paciente, um homem de meia idade, bem-sucedido, que sofria de ansiedade crônica. Tinha tentado todos os tratamentos disponíveis na época. Nada funcionava. O homem estava desesperado. Jung fez algo que nenhum médico faria hoje. Ele disse para o paciente parar de tentar se curar, parar de lutar contra a ansiedade e começar a conversar com ela. Pergunte para sua ansiedade o que ela quer, disse Jung. O paciente achou que Jung tinha enlouquecido, mas estava tão desesperado que decidiu tentar. Durante semanas, toda vez que a ansiedade aparecia, ao invés de tomar um chá calmante ou fazer exercícios de respiração, ele perguntava: "O que você quer me dizer?" E a ansiedade respondeu. Ela disse que ele havia traído sua verdadeira natureza, que estava vivendo a vida que outras pessoas esperavam dele, que toda aquela angústia era o preço de viver uma mentira. Em 6 meses, o homem havia mudado completamente de carreira, se divorciado, se mudado para outro país e começado a pintar. A ansiedade desapareceu. Para sempre. Não porque ele otimizou sua neurologia, porque ele parou de ser uma versão falsa de si mesmo. Isso é o que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, não quem você acha que deveria ser. Agora compara isso com a auto-otimização moderna. Huberman te ensina a tomar 400 ml de um suplemento para melhorar seu foco. Jung te ensinaria a descobrir por que você não consegue focar. Huberman te diz para fazer uma técnica de respiração consciente para controlar a ansiedade. Jung te diria para descobrir o que sua ansiedade está tentando te ensinar. Vê a diferença? Um trata sintomas. O outro vai na causa raiz. Uma causa que está escondida em um lugar que nenhum protocolo consegue alcançar. Seu inconsciente. E aqui está o primeiro problema da auto-otimização. Ela pressupõe que você sabe o que quer otimizar, que você conhece seus objetivos, que você entende quem você é. Mas e se você não souber? E se a pessoa que você acha que é for apenas uma máscara que você usa para agradar outras pessoas? E se seus objetivos forem apenas desejos que outras pessoas plantaram na sua cabeça? Então, você vai otimizar a pessoa errada, na direção errada. Vai ficar muito eficiente sendo alguém que não deveria ser. É como usar um GPS para chegar mais rápido a um destino que não é seu. Jung sabia disso. Ele descobriu que a maioria dos problemas psicológicos não vem de deficiências químicas ou neurológicas.
vem de conflito interno, vem de viver uma vida que não é sua. E o mais perturbador, quanto mais você se afasta de quem realmente é, mais seu corpo e sua mente gritam por ajuda. Ansiedade, depressão, insônia, falta de foco. Todos esses são sinais de que você está no caminho errado. Mas ao invés de ouvir os sinais, você tenta silenciá-los com protocolos. É como desligar o alarme de incêndio ao invés de apagar o fogo. Deixa eu te dar um exemplo pessoal. 2 anos atrás, eu seguia todos os protocolos do Huberman religiosamente. Acordava às 5 da manhã, tomava sol por 10 minutos, fazia jejum de 16 horas, suplementava com magnésio, zinco, vitamina D. Meu sono estava perfeito. Minha energia estava alta. Meus biomarcadores estavam ótimos. E eu estava miserável, porque eu estava otimizando uma vida que não era minha. Estava sendo eficiente, executando planos que outras pessoas fizeram para mim. Estava melhorando em ser alguém que eu odiava ser. Foi quando descobri Jung e entendi que tinha passado 2 anos tratando o sintoma errado. O problema não era minha neurologia, era minha identidade. Então parei com todos os protocolos e comecei a fazer uma pergunta diferente. Não como posso melhorar, mas quem eu realmente sou quando ninguém está olhando. A resposta me assustou, porque descobri que havia camadas e camadas de personalidade falsa que eu tinha construído para agradar outras pessoas. Como uma cebola, cada camada que eu tirava, descobria outra mentira embaixo, até chegar no núcleo, na pessoa que eu realmente era, antes de aprender a ser quem os outros queriam que eu fosse. E quando cheguei lá, algo interessante aconteceu. Meu sono melhorou naturalmente. Minha energia aumentou sozinha. Meu foco ficou laser sem nenhum suplemento. Porque quando você vive alinhado com quem realmente é, seu corpo para de lutar contra você. Isso é o que Jung descobriu há mais de um século. Que a maioria dos problemas de performance, energia e foco não são problemas fisiológicos, são problemas existenciais. Você está tentando ser eficiente sendo a pessoa errada. E aqui está onde fica interessante. Jung desenvolveu um método para descobrir quem você realmente é. Um processo que ele testou em milhares de pacientes durante décadas. Um processo que funciona independente da sua genética, da sua idade ou do seu histórico familiar. Ele chamava de confronto com a sombra. A sombra é tudo que você reprimiu sobre si mesmo. Todos os aspectos da sua personalidade que você aprendeu a esconder porque outras pessoas não aprovavam. Todos os desejos, medos, raivas e paixões que você enterrou para ser aceito. Jung descobriu que enquanto você não integrar sua sombra, você nunca vai ser completo. Vai sempre estar lutando contra metade de si mesmo. E essa luta interna é o que gera ansiedade, depressão, falta de foco, baixa energia. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Não importa quanto combustível você coloque, não vai andar direito. A auto-otimização é o combustível. Jung é soltar o freio de mão. Mas como exatamente você faz isso? Como você descobre e integra sua sombra? Como você para de lutar contra si mesmo e começa a viver alinhado com quem realmente é? Jung criou técnicas específicas, métodos práticos que qualquer pessoa pode usar, técnicas que não precisam de laboratório, não precisam de suplementos, não precisam de equipamentos caros, precisam apenas de coragem para olhar no espelho e ver quem você realmente é. A primeira técnica é a mais perturbadora. Jung chamava de amplificação das reações emocionais desproporcionais. Funciona assim durante uma semana.
Toda vez que você tiver uma reação emocional muito forte a alguma coisa, você para e pergunta: por que isso me afeta tanto? Se você fica irritado quando alguém fala alto no restaurante, você pergunta: o que tem dentro de mim que ressoa com essa pessoa falando alto? Se você sente inveja quando vê alguém bem-sucedido, você pergunta: que parte de mim também quer isso, mas está reprimida? Se você sente nojo quando vê alguém sendo preguiçoso, você pergunta: onde dentro de mim existe essa preguiça que estou negando? O que você vai descobrir é chocante. Toda emoção forte direcionada para outras pessoas é, na verdade, uma emoção direcionada para uma parte de você mesmo que você não quer aceitar. Você odeia nos outros o que nega em você. Jung chamava isso de projeção. E descobriu que 90% dos conflitos externos são, na verdade, conflitos internos projetados. Quando você começa a recolher suas projeções, algo mágico acontece. Você para de gastar energia lutando contra outras pessoas e começa a usar essa energia para se integrar. É como descobrir que você estava lutando boxe contra seu próprio reflexo no espelho. Quando você percebe isso, pode parar de socar e começar a olhar. Mas isso é só o começo. Jung tinha outras técnicas. Técnicas para acessar partes da sua psique que você nem sabia que existiam. Técnicas para descobrir talentos e potenciais que estão dormindo dentro de você há décadas. E a mais poderosa de todas, ele chamava de imaginação ativa. Uma técnica que te permite, literalmente, conversar com seu inconsciente, como se fosse outra pessoa. Uma pessoa que conhece você melhor que você mesmo e pode te dar conselhos que nenhum coach ou terapeuta consegue dar, porque essa pessoa é você. Mas a versão de você que sabe de tudo, que vê tudo, que entende conexões que sua mente consciente não consegue processar. Huberman te ensina a hackear sua neurologia. Jung te ensina a hackear sua alma. E quando você hackeia sua alma, sua neurologia se alinha sozinha, mas tem um problema. Esse processo não é confortável, não é linear, não tem protocolo de 30 dias, não tem métricas simples para acompanhar o progresso. Por isso, a maioria das pessoas prefere a otimização de performance pessoal. É mais fácil tomar um suplemento do que olhar para suas partes sombrias. É mais simples seguir um protocolo do que questionar quem você realmente é. A otimização de performance pessoal é confortável. A autodescoberta profunda é transformadora. A otimização de performance pessoal te promete melhorar quem você já é. A autodescoberta profunda te força a descobrir quem você poderia se tornar. E aqui está a verdade que ninguém quer admitir. A pessoa que você é hoje talvez seja completamente diferente da pessoa que você deveria ser. Talvez seus objetivos sejam objetivos de outras pessoas. Talvez seus medos sejam medos que você aprendeu. Talvez sua personalidade seja apenas uma máscara que você usa há tanto tempo que esqueceu que está usando. Jung dizia que a maior tragédia da vida humana é morrer sem nunca ter sido você mesmo. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo vidas que não são suas? Quantas pessoas otimizam carreiras que odeiam, relacionamentos que não querem, objetivos que não escolheram? Quantas vezes você mesmo fez isso? Otimizou a pessoa errada na direção errada. É por isso que você pode seguir todos os protocolos do mundo e ainda se sentir vazio. Pode ter o sono perfeito, a energia alta, o foco laser e ainda assim acordar toda manhã sentindo que algo está faltando. Porque você está otimizando o sintoma, não a causa. A causa está escondida na sua sombra, nas partes de você que você aprendeu a negar, nos aspectos da sua personalidade que você reprimiu para ser aceito.
E enquanto você não integrar essas partes, você vai sempre sentir que está incompleto, que está lutando contra si mesmo, que está desperdiçando sua vida sendo alguém que não é. Jung sabia disso e desenvolveu um método completo para resolver esse problema. Um método que milhares de pessoas usaram para se transformar completamente, para parar de ser versões falsas de si mesmas e começar a ser quem realmente são. Um método que vai muito além de qualquer protocolo de otimização de performance pessoal. Porque não trata sintomas, trata a raiz. Não melhora quem você é, descobre quem você deveria ser. Mas para entender esse método completamente, você precisa saber de uma história que Jung nunca contou publicamente. Uma história sobre o que aconteceu com ele quando decidiu aplicar suas próprias técnicas em si mesmo. Uma história que vai te mostrar exatamente o que acontece quando você para de tentar se otimizar e começa a se transformar. Uma história que vai mudar completamente como você vê o desenvolvimento pessoal para sempre. Era 1913. Jung estava no auge da carreira, reconhecido mundialmente, discípulo favorito de Freud, tinha consultório cheio, fama internacional, segurança financeira, e estava tendo um colapso mental. Não conseguia dormir. Tinha visões estranhas durante o dia. Ouvia vozes, sentia que estava enlouquecendo. Os colegas médicos queriam interná-lo. A esposa estava desesperada. Qualquer pessoa normal procuraria tratamento. Jung fez o contrário. Decidiu mergulhar mais fundo na loucura. Porque ele suspeitava de algo. Que aquilo não era doença mental. Era seu inconsciente tentando se comunicar com ele. Tentando mostrar algo que sua mente racional não conseguia ver. Então, toda noite, Jung se trancava no escritório e fazia algo que nenhum médico faria. Conversava com suas alucinações. Quem são vocês? O que querem de mim? E elas respondiam. Durante meses, Jung manteve diálogos detalhados com figuras que apareciam em suas visões. Um velho sábio, uma mulher misteriosa, crianças selvagens, animais falantes. Ele anotava tudo, cada conversa, cada revelação, cada insight que essas figuras lhe davam, e descobriu algo que mudou tudo. Essas figuras não eram alucinações, eram aspectos da sua própria psique que haviam sido reprimidos durante décadas, partes da sua personalidade que ele havia negado para se tornar um médico respeitável. O velho sábio era sua sabedoria intuitiva, que ele havia sufocado com racionalidade excessiva. A mulher misteriosa era sua criatividade e sensibilidade, que ele havia enterrado para ser masculino. As crianças selvagens eram sua espontaneidade e alegria, que ele havia sacrificado para ser profissional. Cada figura representava um talento, uma capacidade, uma parte vital de si mesmo que ele havia perdido no caminho. E quando ele começou a integrar essas partes, algo extraordinário aconteceu. Jung não apenas parou de ter sintomas, ele se tornou uma pessoa completamente diferente, mais criativo, mais intuitivo, mais completo, mais poderoso. Foi durante esse período que ele desenvolveu suas teorias mais importantes, o conceito de arquétipos, a psicologia analítica, as técnicas de autodescoberta profunda. Tudo nasceu desse colapso, dessa decisão de parar de lutar contra seu inconsciente e começar a trabalhar com ele. Jung havia descoberto o verdadeiro upgrade mental. Não otimizar o que você já tem, mas recuperar o que você perdeu. E o que ele perdeu? As partes de si mesmo que havia rejeitado para ser aceito pela sociedade. Isso é o que Jung chamava de o retorno do reprimido. A jornada de volta para recuperar todos os aspectos da sua personalidade que você aprendeu a esconder.
É como se você fosse um violão, mas só usasse 20% das cordas. A otimização de performance pessoal te ensina a tocar essas 20% melhor. Jung te ensina a descobrir as outras 80% que você esqueceu que existiam. E aqui está o que é perturbador. Jung descobriu que quanto mais bem adaptado você está à sociedade, mais partes de si mesmo você provavelmente perdeu. Porque a sociedade não quer você completo, quer você previsível, controlável, eficiente em funções específicas. Então você aprende a reprimir tudo que não serve para o papel que a sociedade quer que você desempenhe. Se você é homem, reprime a sensibilidade. Se é mulher, reprime a agressividade. Se é profissional, reprime a criatividade. Se é criativo, reprime a praticidade e vai vivendo como uma fração de quem poderia ser. Jung testou essa teoria em centenas de pacientes e descobriu um padrão. As pessoas mais normais eram as mais infelizes. As mais adaptadas eram as mais ansiosas. As mais bem-sucedidas eram as mais vazias. Porque sucesso social e integridade pessoal são quase sempre opostos. Para ser aceito, você sacrifica a autenticidade. Para ser amado, você esconde a verdade. Para ser bem-sucedido, você nega seus instintos e depois gasta o resto da vida tentando otimizar uma vida que não é sua. É por isso que a otimização de performance pessoal é tão popular hoje. Porque é muito mais fácil tomar um suplemento do que questionar se a vida que você está vivendo é realmente sua. É mais simples ajustar sua neurologia do que admitir que talvez você tenha feito escolhas erradas, que talvez esteja no caminho errado, que talvez precise de mudanças radicais. Não otimizações incrementais, mas Jung descobriu algo ainda mais perturbador. Quando você reprime partes de si mesmo, elas não desaparecem. Elas se acumulam no seu inconsciente como energia não processada. E essa energia tem que ir para algum lugar. Geralmente vai para sintomas físicos, ansiedade, depressão, insônia, fadiga, problemas digestivos, dores crônicas, ou vai para comportamentos autodestrutivos, vícios, procrastinação, sabotagem, relacionamentos tóxicos, ou vai para projeções. Você começa a odiar em outras pessoas exatamente as qualidades que reprimiu em si mesmo. Jung chamava isso de o retorno da sombra. Quando você nega partes de si mesmo, elas voltam de forma distorcida. É como represar um rio. A água não desaparece. Ela se acumula até encontrar outro caminho, geralmente mais destrutivo que o original. Então você tem duas opções. Pode passar a vida inteira tomando suplementos para tratar sintomas que são causados por repressão psicológica. Ou pode fazer o que Jung fez. Parar de lutar contra seu inconsciente e começar a trabalhar com ele. Parar de reprimir e começar a integrar. Mas isso exige algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Exige que você questione tudo, seus objetivos, seus valores, sua identidade, suas escolhas. Exige que você admita que talvez tenha passado anos, décadas, sendo alguém que não é, e isso é aterrorizante. É muito mais confortável acreditar que o problema é sua neurologia, que você só precisa de melhores protocolos, melhores suplementos, melhor otimização, porque se o problema for mais profundo, se for existencial, então talvez você precise mudar tudo. E a maioria das pessoas prefere viver uma vida otimizada, que odeiam do que arriscar descobrir quem realmente são. Mas Jung descobriu que existe um caminho.
Um método específico para fazer essa transição, para parar de ser uma versão otimizada de alguém que você não é e começar a ser uma versão autêntica de quem você realmente é. Ele chamava de opus contra naturam, o trabalho contra a natureza artificial que você construiu para si mesmo. A primeira fase é o que Jung chamava de morte do ego falso. É quando você para de investir energia na manutenção da personalidade artificial que criou para agradar outros. Isso significa parar de fazer coisas que você acha que deveria fazer e começar a prestar atenção no que você realmente quer fazer. Parece simples, mas é revolucionário, porque a maioria das pessoas não sabe a diferença entre o que quer e o que acha que deveria querer. Entre seus desejos reais e desejos condicionados, Jung criou uma técnica específica para descobrir isso. Ele chamava de registro de impulsos autênticos. Durante 30 dias. Toda vez que você sentir vontade de fazer algo, você anota. Não importa se é produtivo ou apropriado, você apenas registra o impulso. Vontade de largar tudo e viajar. Anota. Vontade de gritar no meio de uma reunião. Anota. Vontade de abraçar um estranho na rua. Anota. Vontade de comer brigadeiro no café da manhã. Anota. O que você vai descobrir é chocante. A maior parte dos seus impulsos autênticos está sendo sistematicamente ignorada. Você vive reprimindo seus instintos reais e forçando comportamentos apropriados. É como se você fosse um cachorro sendo treinado para ser gato. Pode funcionar superficialmente, mas internamente está sempre lutando contra sua natureza. A segunda fase Jung chamava de alimentação da sombra. É quando você para de negar aspectos inaceitáveis da sua personalidade e começa a encontrar formas saudáveis de expressá-los. Se você reprimiu a agressividade, encontra artes marciais. Se reprimiu sensibilidade, encontra a música. Se reprimiu rebeldia, encontra projetos sociais para lutar. O objetivo não é se tornar uma pessoa terrível. É integrar todos os aspectos da sua personalidade de forma construtiva. Jung descobriu que quando você faz isso, algo mágico acontece. Você para de projetar suas questões não resolvidas em outras pessoas. Para de criar dramas externos para lidar com conflitos internos. E libera uma quantidade enorme de energia que estava sendo desperdiçada em repressão e projeção. Essa energia é o que Jung chamava de libido individuada. É diferente de qualquer energia que você já sentiu, porque não vem de estímulos externos, vem de alinhamento interno. É a energia de alguém que não está mais lutando contra si mesmo. Pessoas que passaram pela autodescoberta profunda, como descrito por Jung, descrevem isso como se tornar mais você mesmo do que jamais foi. Como descobrir que você tinha superpoderes que não sabia que existiam, porque quando você para de desperdiçar energia sendo alguém que não é, toda essa energia fica disponível para você ser quem realmente é. Mas tem algo que Jung nunca disse publicamente. Algo que ele descobriu durante seus próprios experimentos, mas que considerava perigoso demais para ensinar abertamente. Ele descobriu que quando você integra completamente sua parte reprimida da personalidade, você ganha acesso a capacidades que estão além do normal, intuição que parece sobrenatural, criatividade que parece vir de outra dimensão, energia que parece inesgotável, não porque você se tornou especial, mas porque parou de ser artificial. Jung acreditava que todo ser humano nasce com um potencial extraordinário. Mas a sociedade nos treina para reprimir esse potencial para sermos normais. Imagine uma criança cheia de energia criativa, pintando livremente num muro
e de repente um adulto a repreende, dizendo que ela precisa pintar dentro das linhas. Essa é a metáfora da repressão do nosso potencial. E quando você reverte esse processo, quando recupera o que foi reprimido, você acessa algo que sempre esteve lá. Você se torna quem sempre deveria ter sido. É isso que Jung chamava de o si mesmo realizado, não uma versão melhorada de quem você é, mas a versão completa de quem você sempre foi. E a diferença entre isso e a otimização de performance pessoal? A otimização de performance pessoal assume que você precisa se tornar algo diferente. A individuação revela que você precisa parar de ser algo artificial. A otimização de performance pessoal adiciona, a individuação remove, a otimização de performance pessoal otimiza, a individuação liberta. Huberman te ensina a hackear sua biologia. Jung te ensina a parar de hackear sua alma. E quando sua alma para de ser hackeada, sua biologia se otimiza sozinha, porque corpo e psique não são separados. São aspectos diferentes da mesma coisa. Quando um está em conflito, o outro manifesta sintomas. Quando você vive uma vida que não é sua, seu corpo protesta. Ansiedade, depressão, fadiga, insônia. É como se o seu corpo estivesse gritando: essa não sou eu. Quando você integra quem realmente é, seu corpo se acalma, energia aumenta naturalmente, sono se regula sozinho, foco fica laser sem esforço. Não porque você otimizou sua neurologia, porque parou de lutar contra ela. É a diferença entre forçar um rio para onde você quer que ele vá e descobrir para onde ele naturalmente quer fluir. Como um rio que encontra obstáculos, mas que ao final encontra seu caminho para o mar. Jung ensinou milhares de pessoas a encontrar essa direção natural. E descobriu que quando as pessoas fazem isso, elas não apenas ficam mais saudáveis, elas se tornam mais criativas, mais intuitivas, mais magnéticas, mais poderosas, porque param de desperdiçar energia fingindo ser quem não são e começam a canalizar toda essa energia para ser quem realmente são. E quem você realmente é tem capacidades que você nem imagina. Talentos que foram enterrados há tanto tempo que você esqueceu que existiam. Instintos que foram reprimidos, mas que ainda estão vivos. Jung chamava isso de o tesouro enterrado. As partes de você que foram perdidas, mas que podem ser recuperadas. E o método para recuperar esse tesouro é mais simples do que qualquer protocolo de otimização de performance pessoal, mas é infinitamente mais difícil, porque exige que você desista da ilusão de controle e se entregue ao processo de descoberta. Exige que você pare de tentar se tornar quem você acha que deveria ser e aceite descobrir quem você realmente é. E isso, Jung dizia, é a única coisa que vale a pena otimizar na vida. Não seus biomarcadores, não sua produtividade, não sua performance, sua autenticidade. Porque quando você é completamente autêntico, tudo mais se alinha naturalmente. Energia, foco, criatividade, relacionamentos, sucesso. Não porque você forçou esses resultados, porque parou de impedir que eles acontecessem. Essa é a diferença entre o upgrade de Huberman e o upgrade de Jung. Huberman te ensina a otimizar a máquina. Jung te ensina a parar de ser máquina e voltar a ser humano. E humanos autênticos, Jung descobriu, são infinitamente mais poderosos que qualquer versão otimizada de humanos artificiais. Porque eles têm acesso a algo que nenhum protocolo pode dar. Acesso ao seu próprio potencial não reprimido. Então, da próxima vez que você estiver tentando decidir entre mais um suplemento ou mais um protocolo, lembre-se disso. Talvez o problema não seja que você precisa de mais otimização. Talvez o problema seja que você precisa de menos artifício.
Talvez você não precise se tornar melhor, talvez você precise se tornar verdadeiro. E quando você se tornar verdadeiro, Jung prometia, você descobrirá que sempre foi mais poderoso do que qualquer versão otimizada de si mesmo jamais poderia ser. Porque a versão otimizada é limitada pelos protocolos que você usa, mas a versão autêntica é limitada apenas pelo que você sempre foi capaz de ser. E isso você ainda nem começou a explorar.